Olá a todos ligados aqui na Live TV da Rádio Flórida. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e estamos começando aqui mais uma rodada da Immigrant News na Live TV. Hoje nós vamos conversar sobre o asilo. Eu tenho várias perguntas sobre asilo. Doutora, asilo. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. E vamos conversar o que é a lei do asilo, quem se qualifica e o que acontece se você não se qualifica para o asilo, que todo mundo fica perguntando. Então vamos lá. Primeiramente, isso também é um assunto que me interessa muito, porque quando a minha família, a gente chegou aqui 20 anos atrás, isso foi parte da nossa história. Nós tínhamos um caso, fizemos um pedido, só que, como até eu mencionei no nosso primeiro vídeo aqui da Live TV, infelizmente, o advogado que a minha família contratou não seguiu todos os passos que ele deveria ter seguido e nós perdemos um detalhe crucial da entrada do asilo e, por isso, não conseguimos fazer a entrada do caso com a imigração. Então, vamos lá. Um dos primeiros pontos. O asilo, a petição de asilo, ela tem que ser feita no máximo até 1 ano da sua entrada inicial nos Estados Unidos. Então, se você entrou aqui dia 31 de dezembro de 2020, você tem até dia 30 de dezembro de 2021 para dar a entrada ao caso de asilo, tá? Isso é um detalhe que muitas pessoas não sabem e às vezes pessoas que têm casos válidos para asilo acabam perdendo a oportunidade por não saber dessa informação. 1 ano. Você somente tem uma janela de 1 ano para dar entrada. Segundo ponto, às vezes as pessoas acham que, eu vou entrar aqui e vou pedir asilo. Não. Para você poder fazer esse tipo de pedido, você tem que entrar ou você tem que se encaixar em categorias meio que fixas, de acordo com a lei migratória aqui nos Estados Unidos, para que você se qualifique para esse tipo de pedido. Um desses pedidos, uma dessas pontos, né, de categoria é que tem que existir um medo concreto de algo que aconteceu com você antes de você vir por esses Estados Unidos, ou também um medo que algo que aconteceu antes vá continuar se você voltar para o seu país. E são poucas as situações que se encaixam nessa critéria, que é bem fechada, né? Medo. Tem que ter um medo. Infelizmente, nós sabemos que o Brasil, especialmente para mim, eu sou do Rio de Janeiro, o Rio é um lugar perigoso. Tem violência, tem assalto, tem várias coisas que acontecem com a gente todos os dias, nosso dia a dia, mas que esses tipos de crime geralmente não se encaixam na categoria que você possa vir a pedir asilo nos Estados Unidos, porque isso acontece com todos. Infelizmente, não está acontecendo com você, às vezes porque você é uma pessoa especial, mas sim por causa da situação total do país. Então, isso é super importante manter em mente. Então, quais são os tipos de caso que sim se encaixam para o pedido de asilo? Por exemplo, quando nós falamos sobre opinião política. Opinião política, na grande maioria das vezes, é uma coisa que a pessoa não mudou, ou não vai mudar, ou então muda de repente em algumas partes, mas não em todas. Quando, no seu país de origem, você é perseguido por conta da sua opinião política, isso sim já cai debaixo da categoria que você poderia vir a pedir asilo. Por quê? Tem pessoas que acreditam em A, B e C, e tem um grupo que não. E se esse grupo começa a te perseguir, te ameaçar, a ameaçar a sua família por causa dessa sua opinião, que para você não pode mudar, você não vai mudar, aí sim você pode fazer a aplicação para o asilo. Ou também a sua religião, a sua crença.
Se você está sendo perseguido por conta do que você acredita, por conta da sua crença, isso também cai debaixo de um pedido de asilo. Outras situações que o asilo também pode ser pedido, por exemplo, geralmente pessoas que faziam parte no Brasil da Polícia Federal, da Polícia Militar, e que por alguma situação local ela está sendo marcada por algum grupo criminoso, ela especificamente. Isso também se encaixa debaixo de caso que você possa dar entrada a um caso de asilo. Isso são poucos os casos, mas para ter certeza que a sua situação se encaixa debaixo desse pedido, é super necessário você consultar com um advogado. Tem outras situações que as pessoas até que tentam, mas que ela não se encaixa. Mais uma vez, o que a gente falou antes, o fato do Brasil ser um país perigoso e o fato de assaltos acontecerem não só diariamente, mas às vezes todo momento. Isso não necessariamente dá a base para vir para os Estados Unidos e pedir o asilo. Quando eu falo pedir o asilo, não é nem dar entrada no documento. Você pode até dar entrada no asilo, mas a probabilidade da sua petição de asilo ser aprovada, ela é mínima, muito, muito mínima, por conta do fato que você não está sendo assaltado por quem você é, mas sim por causa da situação e de quem aquela pessoa é, né, de uma certa forma. Então, esses são pontos importantes para se discutir com o seu advogado, uma vez que você entre nos Estados Unidos e tenha o interesse de saber mais sobre o asilo e saber se a sua situação encaixa debaixo do asilo. Próximo ponto. Eu já tive várias vezes situação que, quando a gente tem que fazer o preenchimento do asilo, as pessoas às vezes já têm familiares aqui nos Estados Unidos. E a preocupação é que, quando na aplicação te pergunta sobre seu pai, sua mãe, os seus irmãos, e os seus irmãos estão aqui, aí as pessoas me perguntam, doutora, mas eu tenho que colocar os meus irmãos? Eu tenho que colocar os meus pais? A resposta é sim, sim, sim. Você precisa colocar os seus irmãos, você precisa colocar os seus pais. Essa informação que é requerida pela imigração não pede o endereço deles, não pede nem a data de nascimento ou a idade deles, simplesmente pede um nome, a cidade aonde eles nasceram e a cidade ou país aonde eles moram. Somente isso. Até o momento, eu nunca tive uma entrevista de asilo que o oficial perguntasse sobre os irmãos ou irmãs que estavam na aplicação morando aqui nos Estados Unidos nessa parte da aplicação, tá? Então, é super importante, eu sempre falar a verdade nas suas aplicações, porque esse é um documento que está indo para o governo federal e que você não quer perder a sua chance de ter esse recurso simplesmente porque você não quis colocar que o seu irmão mora nos Estados Unidos. Então, sim, 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 é hiper, super importante você colocar toda a informação que é requerida no formulário de asilo. Outros pontos que também valem a pena a gente conversar aqui é que você, na aplicação, eles te perguntam várias vezes sobre o seu medo por coisas que aconteceram com você ou também com a sua família. Por quê? Porque não só você pode fazer o pedido de asilo por algo ou alguma situação que aconteceu com você, mas também se a sua família está sendo ameaçada por algo que, vamos supor, o seu pai está sendo ameaçado e por causa do seu pai estar sendo ameaçado por algo que aconteceu com ele, a família toda está em perigo. Isso também é base para você dar entrada no pedido de asilo. Então, não é somente com você, mas também situações de família que envolvem você também, tá? Então, isso é também muito importante para a gente manter em mente quando fazendo um pedido de asilo. Outro ponto. Quando as pessoas perguntam, como se diz, doutora, mas eu não tenho muitas provas.
tudo que você tiver é importante para o seu caso. Tá? Muitas vezes o que nós também adicionamos quando a gente faz o pedido de asilo é o que é chamado de condição do país, que fala sobre a situação econômica, fala da situação política, fala sobre vários pontos, até mesmo humanitários, que dão peso para o seu caso quando você faz o pedido de asilo, porque você está mostrando para eles a totalidade da situação no seu país e por que aquilo que está acontecendo com você, né, que você está tentando sair daquela situação, o peso que tem no país na totalidade. Por que eu falo isso? Um dos pontos que eles sempre perguntam em entrevistas e até mesmo na aplicação é se você tem como se mudar para outro país. Várias pessoas, quando elas entram aqui, várias vezes elas atravessaram pelo México e eles perguntam por que você não pediu, né, o asilo no México ou então em algum dos países que você cruzou. E é uma pergunta válida e é importante saber o porquê, e até mesmo eu falo para meus clientes, geralmente as pessoas não fazem um pedido de asilo nesses outros países porque eles não têm família ali, eles não têm um suporte, eles não têm ninguém ali para dar aquela base que muitas vezes pessoas que estão fugindo de situações assim precisam para continuar uma vida normal. Então, isso é importante. Outro ponto também que várias vezes perguntam até mesmo na entrevista é o que aconteceu com você? Você ligou para a polícia? Você tentou atuar de uma forma jurídica para se proteger contra isso? E em várias situações, infelizmente, como nós sabemos, o sistema, né, de polícia, o sistema jurídico de outros países não são, de uma certa forma, tão fortes iguais aqui os Estados Unidos. E várias vezes, dependendo da onde você mora e dependendo da situação, infelizmente, realmente a polícia não corre atrás ou até mesmo às vezes não tem a estrutura para poder dar a proteção que aquela pessoa precisa. Então, se torna inviável para a pessoa continuar naquela situação, naquele país, porque ela também não tem o suporte policial que é necessário para poder sair daquela situação. Eles também perguntam para você por que não se mudar para outra cidade no seu país? Por que não recolocar de estado? Por que não, talvez até mesmo, outro lugar que a sua família esteja? Porque às vezes as pessoas têm família na Europa, Portugal, Espanha. Então, isso também é um ponto que eles abordam. O que acontece se o seu caso, sua petição de asilo que é feita com a imigração dentro desse período de 1 ano é negada? Se a sua petição é negada, o seu caso vai ser referido para a corte de imigração. O que isso significa? Isso significa que você tem 2 chances para tentar provar o seu caso, o porquê que você se encaixa nessa categoria e o porquê você deveria, por mérito, né, pelo seu caso, ter o status de asilado aqui nos Estados Unidos. Isso somente se aplica quando a pessoa entra aqui e já inicia o seu caso com a imigração. Agora, se você for pego na fronteira e você é referido diretamente dali para o caso de corte, aí você não tem 2 chances, você só tem uma de comprovar perante a corte o seu caso de asilo. E eu sempre falo aos meus clientes, em toda situação imigratória, sempre vai ter o fator humano. Tanto na entrevista com o USCIS aqui, que é o órgão encarregado de todas as petições imigratórias, quanto a corte de imigração, né? Que você tem um juiz. Tem tem um outro advogado também que tem que fazer o caso para provar o porquê que você não deveria ter o seu caso de asilo aprovado. Então, todas essas provas, até mesmo ter um relatório da sua história, de tudo que você passou, o porquê que você está pedindo um asilo, é super, hiper importante para esses tipos de caso, tá? Mais uma vez, eu sempre falo, aqui a gente só está dando dicas e informações.
Sempre vale a pena você conversar com um advogado para que ele possa realmente analisar o seu caso e te dar uma resposta se você se encaixa ou não nessa categoria para fazer esse tipo de petição com a imigração. Até mesmo para que você não gaste o seu tempo e dinheiro numa coisa que não se encaixa a você, que não se aplica em você. Então, por hoje é só, mas fiquem ligados aqui para mais informações, dicas e respostas aqui na Live TV da Rádio Flórida. Até mais!